Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui. Eu queria hoje falar um pouco com vocês a respeito do que eu acho que é a base da questão da sobrevivência. Claro que quando eu falo a base da sobrevivência, isso depende muito do local onde você esteja. Eu moro em Brasília, então aqui o meu ambiente ele é mais urbano, tá? Então por esse motivo que talvez, do jeito que eu colocar, que eu separei em duas etapas. Eu separei a parte do que eu acho primário e do que eu acho secundário. Então vocês podem estranhar um pouco, mas é dentro da minha realidade que eu coloquei essas prioridades, tá? Eu tô até com um esboço aqui para que eu não me perca, né, durante o que eu esteja falando para vocês. Então vamos lá, o que eu acho de base dentro do meu contexto? Fogo, um tipo de combustão, isso aí eu acho de suma importância você ter. A questão da água e, se possível, além da hidratação, se possível também você ter algo para tratar essa água. Hoje nós temos diversas formas de tratamento, desde a pílula de clorim, água sanitária, até coisas mais sofisticadas como aqueles filtrozinhos, mini filtros Sawyer. Então assim, nós temos vários tipos de hoje fazer um tratamento de água da forma mais barata até a forma mais cara. Então não há o que se falar que não possa ser feito. Você carregar um pouquinho de água sanitária dentro de um vidro, duas gotinhas dentro de 1 litro, esperar 20 a 30 minutos, você está com a água pronta para o seu consumo. Outra coisa também que eu acho muito interessante, você possuir algum tipo de lâmina, ou seja, da sua escolha, ou seja um canivete, ou seja uma faca pequena, uma lâmina pequena, mas isso é de suma importância, tanto para você precisar manusear alguma coisa, ou até questão, no último caso, em questão também de defesa. Iluminação, principalmente na parte da noite, você ter essa parte de iluminação também é muito importante. Eu tenho vários tipos de lanternas, igual eu gravei no vídeo passado, por causa de necessidades diferentes, mas durante o meu dia a dia eu gosto de andar muito uma que tenha pilha, eu tenho uma muito boa que tem uma pilha AA. Então acabou ali, qualquer cantinho, qualquer mercado eu consigo encontrar uma pilha e colocar de novo, diferentemente de uma que tem uma bateria mais específica, ou que você precisa usar a energia elétrica pelo carregamento USB. Então eu prefiro no dia a dia ter uma mais fácil, que eu possa recarregar, trocar uma pilha e colocar outra com mais facilidade. Outra coisa também que não pode faltar nessas partes primárias é em questão de um kit de primeiros socorros. Isso aí é essencial você ter. Não precisa ser um kit muito robusto, mas que você tenha ali um esparadrapo, que você tenha uma faixa, que você tenha uma pomada, algo que esteja dentro das suas, que atenda às suas necessidades. Eu acho isso muito importante. Colocando também dentro disso aí, você poderia também incluir dentro do kit de socorro, de primeiro socorro, já que nós estamos falando, um pequeno kit de higiene também. Isso faz muito a pena, você ter ali um protetor solar. Você não sabe o tanto que você vai ter que andar, dependendo da situação que você esteja, o sol, a temperatura, isso também é muito grave, isso pode causar queimaduras, enfim. E também a questão de você ter um repelente. Então eu acho que essas partes aqui foram as primárias, que eu acho que tem que ter, que é o essencial, o mínimo para você conseguir se sobressair sobre muitas pessoas que não vão ter. A parte secundária, eu coloquei aqui conforme eu já tinha falado, dentro da minha realidade. Então, abrigo. Por que abrigo para muitas pessoas é dentro das partes primárias e para mim já é secundário? Porque, como eu falei, eu moro num ambiente urbano. Eu não tenho perigo aqui de me perder numa mata, porque aqui a vegetação do Distrito Federal aqui de Brasília é mais cerrado. Então, para se perder aqui é impossível praticamente. Então, em questão de abrigo, eu consigo resolver essa questão de outras formas. Mas claro, você que mora numa região litorânea, você que mora numa região de mata, isso aí para você vai ser em primeiro lugar, entendeu? Mas para mim aqui eu coloquei em segundo lugar por esses motivos, simplesmente pela questão de eu morar numa parte mais urbana, tá? E também assim, se a gente for levar mesmo em consideração, questão de se perder em mata hoje, praticamente assim, a porcentagem é mínima. Porque hoje a tecnologia ajuda muito em questão de você ter um celular, você ter uma bússola, você ter um GPS. Então assim, eu acho que nos últimos anos praticamente eu não escutei falar que ninguém se perdeu em mata. Justamente por causa de hoje, de toda essa geração de tecnologia que nós temos. Então isso ajuda muito. E quando eu falo que essas bases elas são essenciais, nós temos que se lembrar que atualmente aqui nós tivemos grandes desastres, que Rio Grande do Sul, que teve essa tempestade, nós temos na Líbia, que teve a questão das enchentes, que mataram milhares de pessoas, Marrocos, que nós tivemos recentemente também agora o terremoto,
aquela rompimento de barragem que foi ali em Brumadinho. Então nós temos situações que, se você não estiver preparado, com o básico do que eu falei para vocês, vocês já conseguirão suprir muitas das necessidades, caso que você passe por algum tipo de problema. São exemplos que eu não tenho nem que falar. Quando acontece quando acontece esses tipos de desastres, confrontos, como está tendo na Rússia e na Ucrânia, vocês sabem que o que é mais abalado e o que é mais destruído é questão de gás, água potável, energia elétrica e vários outros, alimentação em relação aos grãos. E se você tiver o básico, você já consegue se sobressair, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que a questão da sobrevivência, ele pode trazer alguma saída para você que outrora você não conseguia observar. Então, vou dar um exemplo para vocês em questão de gás. Faltou gás na sua cidade, aconteceu alguma coisa. Hoje você tem aqueles mini fogãozinhos, você tem aqueles botijão de gás, ou até questão também de uma fogueira. Então você consegue se sobressair se você tiver isso. Questão de enchentes, que abala o primordial, que é o abastecimento de água. Então você vai ter falta de água potável. Então, se você tem aquilo que eu falei, como as partes primárias, que é um mini filtro, que é uma forma de você tratar água com uma água sanitária, uma pílula de clorinho, então você vai ter como. Mais claro, que não é acontecer e você ter somente isso. Você já tem que ter uma água em estoque, entendeu? Para te facilitar. Então, assim, são coisas que você tem que realmente se preparar para quando acontecer você já ter o básico e ali você saber como trabalhar com aquilo. E aí acontece a mesma coisa em questão de terremotos, de enchentes. Então você praticamente, nessas questões que abala tudo, energia elétrica, água, gás, você praticamente vai ter que usar o seu kit todo. Mas se você tiver aquela base que nós falamos no começo, que é o fogo, é a água, e você tem uma forma de tratar essa água, ferramenta de corte, isso vai te ajudar muito também. Primeiros socorros e iluminação, você vai estar na frente de muita gente. Você pode ter certeza que você vai conseguir se sobressair. E então o que eu tenho que falar para vocês é que monte a mochila de vocês. Vocês não precisam começar de formas absurdas, porque hoje o mercado, ele tem tudo que você quiser na prateleira, do mais barato ao mais caro. Não há necessidade de você começar gastando muito. Vai montando aos poucos, tem o básico, tem o que fazer fogo, nem que você tenha um isqueiro Bic dentro da sua mochila, mas tenha, nem que você tenha uma garrafa de água na sua mochila e um potinho de água sanitária, mas carregue. Iluminação, tem lanternas baratinhas que já vai também te suprir a sua necessidade grande. Hoje, com uns R$40 você consegue montar um kitzinho de primeiros socorros básico, mas também que vai te atender. E aí você vai agregando na sua mochila. Claro que a gente torce para que a gente nunca use, porque, queira ou não, se a gente usar é porque a gente vai precisar. Então que a gente nunca use. E aquele negócio, né? É melhor ter esse kit e não precisar do que precisar e não ter. Então monte o seu kit, vai com calma, montando as coisas aos poucos, dentro do seu orçamento. E eu tenho certeza, você com essa sua mochila nas costas, acontecer algo, uma tragédia, um desastre, uma tempestade, você vai se sobressair. E talvez, simplesmente, por esses gestos, por essas atitudes, por essa prevenção, você pode estar salvando a sua vida, que de outra forma você não iria conseguir se você não tivesse esse kit. Então pense nisso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí mais uma vez. Se vocês puderem, gente, se inscreve no canal, dá essa força, deixa o seu like, ative o sino aí para você receber as notificações. E é isso aí. Valeu, até mais.